E o governo lançou hoje no Rio de Janeiro a terceira versão do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que prevê obras e investimentos de até 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Mais tarde eu ouvi até 1 trilhão e 700 bilhões de reais. As outras duas versões do PAC haviam sido executadas em governos petistas anteriores. As obras inacabadas estão incluídas no planejamento, que é coordenado pela Casa Civil. Estão previstas obras de infraestrutura, principalmente focadas nas ferrovias, dentre elas a Ferrogrão, que ligará Sinop, no norte de Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará, importante via de escoamento da produção do Centro-Oeste. Também estão estimadas obras nos setores de energia, ciência e tecnologia, e educação e saúde. Segundo o governo, o programa deverá contar com outros investimentos ainda não garantidos dos setores público e privado por meio de parcerias. João Pedro Cutidias está aqui para comentar. João Pedro, vai ter tanto dinheiro assim para as obras? Olha, eu acho pouco provável, porque se você olhar o PIB brasileiro, da década dos anos governos militares, nós tínhamos 5% do PIB era aplicado em infraestrutura. Agora nós aplicamos 0,65% do PIB. Os recursos da União estão tudo amarrados em pagamento de folha, pagamento do déficit da Previdência, etc. O recurso para investimento é muito pequeno. Então, agora, se o governo fazer parceria com a área privada, agilizar os processos, principalmente de licenciamento ambiental. Agilizar, não quero que mude nada as regras, mas que tenha um prazo. Olha, eu vou protocolar agora meu pedido de LI, de LP, etc. Eu tenho, sei lá, 90 dias, 120 dias, eu vou ter uma resposta. Se o governo atuar em cima de algumas questões críticas, como, por exemplo, desapropriação de área para passar ou ferrovia, ou para passar linha de transmissão, etc., tudo isso agilizaria o processo. O Brasil tem 320 milhões de toneladas de grão colhido esse ano. É muita coisa. Nós é um país que produzia há 20, 30 anos atrás 70, 80 milhões de toneladas. Nós estamos falando de 320. Nós precisamos de transporte, mas transporte mais eficiente. Quando você olha a escala de transporte, o mais caro é o aéreo, o segundo é o rodoviário, o terceiro é o ferroviário. E aqui no Brasil, o segundo transporte mais usado é o rodoviário. Não é como o coitado do motorista de caminhão é responsável, não. É que ele transporta 28, 30, 48 toneladas, depende se é bitrem ou não. Então, só que agora você pega um transporte ferroviário eficiente, como agora, nas ferrovias que foram privatizadas e que estão aplicando, como o caso dessas ferrovias que é hoje da Rumo e outras aí. Você bota 90 vagões, cada um transportando 90 toneladas. Então, um comboio são equivalente a 180 caminhões, bitrem. E outra coisa, a ferrovia, ela roda quase que 22, 23 horas por dia, porque ela vem de um ponto ao outro, chega no ponto, troca a equipe, vai e segue em direção ao destino. Hoje, a grande dificuldade nossa é ter condições de entregar a nossa carga, os grãos nossos, nos portos a tempo hábil. E também, aí vem a outra questão, nós queremos investimento, tem que melhorar os portos nossos. Você pega o Porto de Santos, por exemplo, que é o maior porto exportador do Brasil, o canal de acesso ao Porto de Santos é 12 metros. Se ele tivesse 13 metros, cada navio desse aí carregaria mais 6 mil toneladas. E assim vai, para cada 1 metro que ele aumentar a dragagem, é coisa simples, mas que não anda. O Estado brasileiro é muito devagar. O Roberto Campos falava que o dia que privatizasse o deserto do Saara, ele ia quebrar por falta de areia, porque o Estado consegue fazer coisas que a nossa vã imaginação não consegue entender. Então, se o governo fizer isso, e o Lula vive falando que é contra a privatização, se você olhar, Zé, os aeroportos brasileiros, como melhoraram depois da privatização, se você olhar as ferrovias, as ferrovias na década de 90,
ela tinha o maior passivo trabalhista do Brasil. Acho que era alguma coisa de bilhões de reais de passivo trabalhista. Por quê? Porque os caras entravam com ação trabalhista contra a União e os advogados da rede não atendiam, não respondiam, sei lá, não acompanhavam, e o juiz dava ganho de causa por falta de resposta da União. Então, quando foi privatizada, a ferrovia estava parada, estava escangalhada, não tinha as locomotivas arrebentadas. Tá? Quando começou a operar, depois de um certo tempo, ela ganhou força. Hoje a ferrovia está disputando, ano após ano, mais espaço no transporte no Brasil. E é um ramo extremamente vital. No governo Bolsonaro, o que fizeram? Mudaram a regra, ou seja, criaram mais facilidade. Uma empresa, vamos pegar a Suzano, está investindo 22 bilhões de reais ali em Ribas do Rio Pardo, aqui no Mato Grosso do Sul, para produzir 2 milhões de toneladas de celulose por ano. Ela se propõe a construir, a projetar, a construir e operar um ramal, 200 quilômetros de ferrovia, até chegar na linha que a Rumo opera. Ela vai fazer tudo isso. Aí as coisas andam. Até então, só podia construir ou só operar quem ganhasse uma concessão da União. A União não tem nada. Isso é burocracia, é só para encarecer mais e entrar mais dinheiro para o governo. Não é para o país, é para o governante que está no poder. Então, essas coisas, se o governo fizer isso, melhora. Mas 1 trilhão eu acho pouco provável que a curto prazo os caras consigam. Mas vamos lá. É muito dinheiro assim. João, você separou uma arte para a gente hoje, eu vou pedir para colocar na tela. É um mapa do Brasil com linhas ferroviárias. Eu queria que você explicasse para nós, o João Pedro. Tá um pouquinho pequeno, é claro que nós não vamos conseguir ler tudo isso, mas dá para explicar o que para a gente, João Pedro? A ferrovia mais moderna, que é o maior volume de carga que tem, é a Carajás. Ou seja, a Vale colocou na mina lá no meio da floresta amazônica e leva minério de ferro para o porto de São Luís. Hoje, ela está se integrando com a ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia Norte-Sul, que sai lá de Tocantins e ela tem trocamento com a Carajás, lá em cima, lá perto já próximo ao estado do Maranhão, ela vem até o sul de Goiás. Hoje, ela começou a ser construída no governo Sarney. Olha, faz tempo. Começou a ser construída. Nos últimos 3 anos, a Rumo assumiu a operação dela. Então, ela agora está funcionando. Já construiu terminais em Rio Verde. Então, quando uma operadora privada assume, ela investe. E todos esses processos foram, além da questão da autorização de projetar, construir e operar, que sem precisar de concessão, só basta que tenha condições financeiras para fazer, técnicas para operar, etc. Hoje, por exemplo, quando você olha as ferrovias nossas, elas estão ganhando ano após ano espaço maior. Lógico, nós temos que transportar grãos, açúcar, commodities, celulose e outros para os portos. O transporte ferroviário é o mais eficiente e é bem menos caro do que o rodoviário. Agora, você falou na chamada ali que vai sair a Ferrogrão. Essa Ferrogrão, nós fizemos há tempos atrás, uns 4, 5 anos, entrevistamos na BAN, né? Lá o da Galvão, da ProSoja. Ele estava entusiasmado porque estava brigando para conseguir. Entrou um partido político, o PSOL, com uma ação de associação direta de inconstitucionalidade, uma DIN, né? E trancou o projeto. Está até hoje na mão do... Não, quem trancou foi uma pessoa só do Supremo. Não foi o colegiado, não foi uma pessoa só. O Alexandre de Moraes, né? Ele trancou, está até agora parado. Então, o país nosso não consegue andar, por quê? Porque tem esses casos absurdos. Na China, você faz uma ferrovia de trens de alta velocidade em 5 anos. 5 anos não sai nem a licença aqui no Brasil. É amarrado, o processo não anda. Os lobbies, nós temos uma quinta coluna aqui no Brasil que joga contra o Brasil. Esse exemplo de proibir, de trancar, de subir em cima do projeto e não dar destino da Ferrogrão, eu não sei, acho que o Lula deve ser muito chegado ao STF agora. Se conseguiu, para o país é bom que aconteça isso.
porque são questões, lá tem um parque, deve ter 1 milhão de hectares, uma coisa assim, é um absurdo o parque que tem lá, né? E por causa de 700 hectares que essa ferrovia ia passar, esse partido, o PSOL, entrou com uma ação e trancou. Então nós temos partidos que, no Brasil que jogam contra o país, contra os interesses do Brasil. Ali, entre Sinop e Miritituba, dá próximo de 1.000 quilômetros. Se você colocar a ferrovia, você reduz em 40%, 50% o custo de transporte. Isso se tiver impacto ambiental, ele será muito menor do que o impacto das rodovias. Mas, com certeza, tem estudo que com certeza mostra absoluta, é muito menor. Chega lá, o Mato Grosso, por exemplo, aproveitou as hidrovias. As hidrovias do Mato Grosso estão andando. Esse porto de Miritituba, um dia desse saiu um comboio com mais de 50 mil toneladas. Eu acho que 25 lá barcaça e com o rebocador, um empurrador. Então, lá as hidrovias estão começando a andar, mas também sempre com problemas de ordem, de lobbies contra. E aí o cara acha... Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos a rodovia do Paraguai-Paraná, que passa para o Mato Grosso do Sul, entra no Paraguai, passa para a Argentina e tal. Eu lembro que nós fizemos uma vez um evento sobre essa hidrovia. O pessoal questionava que a hidrovia ia espantar os peixes. E os caras não tem lógica, não tem nenhum embasamento técnico, mas falam isso e alguns setores da imprensa dão voz para esse pessoal. E para o processo, tranca, demora, não sai licenciamento. Quando sai, a gente vê a melhoria do transporte, a redução de custo, a agilidade. As empresas têm interesse nesse tipo de transporte. Por quê? Porque elas podem fazer um contrato, falar, eu vou colocar 10 mil toneladas no porto por semana. Ela contrata, a ferrovia faz isso, porque ela não depende de terceiros, ela mesma tem estrutura para fazer isso. E aí os comboios rodam praticamente 24 horas por dia. Então as coisas acontecem. O que tem que ser feito é, se o governo agilizar, cumprir o seu papel de licenciamento, de autorização, etc., agilizar, ele vai atrair investimento. O mundo inteiro vê o Brasil como uma grande alternativa de alimentos, das duas questões, de segurança alimentar e segurança ambiental. No Nordeste, fala-se muito hoje em hidrogênio verde. Nós temos condição de produzir eletricidade lá na plataforma e dentro do mar, a um custo, uma energia que tem competitiva. Pegar a molécula de água e quebrar ela, tirar o hidrogênio, liberar como resíduo o oxigênio e produzir um combustível, ajudar a descarbonização, que é trocar um combustível fóssil que se usa hoje por hidrogênio, que é um combustível renovável e verde. Então, essas coisas só vão acontecer se o governo cumprir o seu papel, fazer isso. Aí ele vai atrair investimento, vai aumentar a geração de emprego, de renda no Brasil.